Graça e paz, bom dia para todos. Estamos iniciando hoje uma sequência da Palavra do Senhor. Espero que vocês gostem, que nós vamos falar sobre uma vida de propósito ou com propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos começar iniciando aqui falando sobre a essência da adoração. Eu vou ler alguma coisa para os irmãos, também vou ler também o texto da Palavra do Senhor. E quero convidar vocês que porventura passe aí e entre neste canal no YouTube, que eu vou trazer uma sequência todos os dias, se possível for, para que possa terminar esse título, a essência da adoração, para que vocês venham a entender realmente o significado dessa palavra e esse propósito. E aquilo que Paulo disse no livro aos Romanos, no capítulo 6 e o verso 13, principalmente a parte B, mas eu vou ler o versículo todo, amém? Que ele diz assim, Romanos capítulo 6 e o verso 13, portanto, amém? Tampouco entreguei os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus como ressuscitados, levantados da morte para a vida. Agora a chave é aqui. E ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumentos de justiça. Em outra versão, aleluia, fala, e nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então, irmão, o que é a essência da adoração? A essência da adoração é a rendição. Então, entre aspas, rendição não é uma palavra popular. Porque ninguém quer se render. Ninguém quer ser submisso. Então, quase tão mal vista, essa palavra ela é tão mal vista, ou quase tão mal vista, quanto a palavra submissão. Rendição, submissão. Ela alude à perda e ninguém quer ser um perdedor. Você não quer ser um perdedor. Eu não quero ser um perdedor. Rendição invoca a desagradável ideia de admitir a derrota em uma batalha. Perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada como um contexto negativo, criminoso. Ou seja, é como um contexto negativo. Então, veja só, criminosos capturados se rendem às autoridades, não é isso? Na civilização competitiva de hoje, somos ensinados a nunca desistir ou ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Se vencer é tudo, rendição é inconcebível. Preferimos contar sobre vitórias, sucessos, triunfos e conquista, a falar de complacência, submissão, obediência e redenção. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. Glória a Deus. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e misericórdia de Deus. Nós nos entregamos a Ele, não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Glória seja dada ao nome de Jesus para todos sempre. Então, irmão, aleluia, glória a Deus.
Após passar 11 capítulos do livro de Romanos, explicando a respeito da incrível graça de Deus para conosco, o apóstolo Paulo nos exorta a render nossa vida completamente a Deus, em adoração. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam, vejam, se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Deus, esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Ofereçam completamente a Deus, ou se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, não ao meu, ao seu, mas ao serviço de Deus. E agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então aqui, a adoração não é simplesmente eu chegar num culto e começar a abrir minha boca e cantar, tocar, dar glória a Deus e aleluia. Isso não é adoração. Isso não é submissão. A verdadeira adoração, agradar a Deus, acontece quando eu e você se entrega totalmente a Ele. Então veja que a primeira e a última palavra desse versículo de Romanos capítulo 6 e o 13 são a mesma, oferecer. Aí lembra o que? Lembra oferta. Lembra o que? Lembra altar. Aleluia. Então, a adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus como sacrifício. Aleluia. O ato de rendição pessoal é conhecido de muitas formas. Primeira, consagração. Fazer de Jesus o seu Senhor. Carregar a cruz. Morrer para si próprio. Submeter-se ao Espírito Santo. O que interessa é você fazê-lo e não a forma de que você chamar esse ato. Deus quer a sua vida toda ela. Deus não quer metade, não quer 99%, Ele quer tudo. Aleluia. Não interessa para Deus 95% da minha vida, não. Não é suficiente. Deus, Ele quer tudo. Aleluia. Então, existem 3 barreiras que impedem a nossa total rendição a Deus. Primeira, medo. Segundo, orgulho. E terceiro, falta de compreensão. Por isso, não percebemos quanto Deus nos ama. Queremos controlar nossa vida e compreendemos erroneamente o significado de rendição. Aleluia. Então, irmão, aí fica uma pergunta: posso confiar em Deus? Mas a gente confia no amigo, na amiga, nos bens materiais, no futuro que está reservado e guardado para uma emergência. Mas e a minha confiança em Deus? Aleluia. A confiança, irmãos, é um ingrediente essencial para que eu e você se renda. Se não houver confiança, não há rendição. Eu e você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Mas eu e você não tem como confiar até que eu o conheça melhor. Aleluia. O medo impede que nos rendamos, mas o amor lança fora todo medo. Quanto mais você se der conta, aleluia, do quanto Deus o ama, mais fácil será você se render. Poxa, procure meditar no tão grande amor de Deus. Como você pode saber que Deus o ama? Então, ele dá vários indícios. Ele diz que o ama. Você nunca sai da sua vida. Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Ele lhe deu
a capacidade de desfrutar de todos os tipos de prazeres. Ele tem bons planos para a minha e a sua vida. Ele perdoa a mim, perdoa você. Ele é carinhosamente paciente comigo e com você. Deus te ama infinitamente mais do que você possa imaginar. Aleluia. Também a mim, Ele me ama. Mas muitas vezes, irmão, as coisas, as circunstâncias nos levam a querer até duvidar do Senhor. Aleluia. Por isso que é necessário que a gente se entregue, que a gente seja submisso a Ele. Não 50%, 90%, 99%, mas 100%. A maior expressão de amor é o sacrifício do Filho de Deus por mim e por você. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se você quiser saber quanto importa para Deus, olhe para Cristo, com os braços estendidos na cruz, dizendo: eis o tanto que eu o amo. Prefiro morrer, aleluia, glória a Deus, a viver sem você. Isso me lembra, sabe o quê? Adão, lá no livro do Gênesis. Adão não tocou no fruto proibido, mas quando Adão soube e percebeu que Eva iria morrer e que ele ia ficar sem ela, então sabe o que Adão decidiu? Adão decidiu morrer a ficar sem Eva, gente. Sabia disso? Aleluia. Adão poderia simplesmente não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus poderia, com certeza, dar uma nova esposa, uma nova mulher para Adão. Que Eva tinha morrido espiritualmente por causa da desobediência. Mas Adão preferiu morrer com Eva, ficar com Eva. Da mesma forma, o nosso próprio Deus, o seu Filho Jesus Cristo, aleluia, decidiu vir aqui à terra e morrer por mim e por você. Porque ele não suportou a ideia de viver sem nós, de viver longe de mim e de você. Veja que amor, aleluia, Deus tem para com cada um de nós. Veja o que você aprontou, o que eu aprontei. E mesmo assim, o Senhor ainda, aleluia, nos esperou, nos deu a oportunidade, nos dá a oportunidade todos os dias, ao acordarmos, de sermos pessoas melhores, de poder oferecer o nosso melhor para Ele, de sermos submissos a Ele. Aleluia. Mas muitas pessoas, gente, não têm ensinado isso para mim e para você. Só te ensinam e só querem me ensinar, como foi no passado, a pedir, e não a realmente o adorar como ele merece, aleluia, ser adorado, e não agradecer como ele merece ser, aleluia, reverenciado por esse ato de amor maravilhoso para comigo. Glória a Deus. Então, irmão, eis o tanto que Deus nos amou. Prefiro morrer a viver sem você. Deus não é um cruel feitor de escravos. Aleluia. Imagina se Deus fosse, hein? Se Deus fosse como o outro lá, que queria ser maior do que Deus. Eu e você estava perdido, gente. Veja quantas pessoas estão aí do outro lado servindo aquele outro ser. O quanto eles sofrem, o quanto eles são enganados. Mas Deus, ele não é um malfeitor. Deus não é um senhor de escravo. Ele quer ser o meu amigo e quer ser o seu amigo. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele não é um valentão que usa a força bruta para me forçar e te forçar a se submeter. Aleluia. Ele não tenta violar a nossa vontade, mas nos atrai delicadamente para si. Está vendo o que é que Deus faz? Ele é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, render-se a Ele traz liberdade, não servidão. Quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que Ele não é um tirano, mas um salvador, não um patrão, mas um irmão, não um ditador, mas um amigo.
Ele mesmo disse isso. Já não vou chamar vocês mais de servos, mas de amigo. Porque todo amigo revela seu segredo para ti. E eu tenho revelado tudo para vocês. Ele falou isso para os discípulos. Glória a Deus. Então, devemos admitir as nossas limitações. Uma segunda barreira, no caso, para a total rendição, é o nosso orgulho. Primeiro falei do medo, e agora o orgulho. Não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de coisa nenhuma ou da nossa própria vida. Essa é a mais antiga das tentações. Sereis como Deus. Foi isso que a serpente disse para Eva, lá no jardim do Éden. Quando Eva percebeu assim que a serpente estava ali, sentada na árvore do conhecimento do bem e do mal, e a serpente pegava ali o fruto, começava a comer, e Eva olhando, esperando ver ela morrer, e a serpente não morreu. Por quê? Porque não era uma morte espiritual. E pela lógica, o diabo ele já estava morto espiritualmente, porque ele se rebelou lá no céu. Mas ele iludiu e enganou a Eva. E Eva foi, o diabo, veja só, ele não deu na mão dela o fruto. Simplesmente ela foi lá e pegou, porque ele persuadiu ela. Aleluia. Então, esse desejo de ter controle completo é a causa de tantos estresses em nossa vida. A vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, nossa verdadeira luta é com Deus. Nós queremos ser Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. Não. Aleluia. Então, irmão, alguém disse, o motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando o procedimento lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmo. Nós ainda tentamos comandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. É verdade. Deus quer trabalhar na minha vida, quer mudar o meu ser por completo, para ser um instrumento em suas mãos, para servir de exemplo para as pessoas, mas eu não quero deixar. Então, não somos Deus, nem jamais seremos, somos humanos. É quando tentamos ser Deus que acabamos mais parecido com Satanás, o qual quis a mesma coisa. Então eu tenho visto, sabe, nos últimos dias, o que está acontecendo, aleluia, na esfera cristã e evangélica, as pessoas correndo desesperadamente em busca de glamour, em busca de fama, em busca de dinheiro, em busca de bens materiais, levando as pessoas menos entendidas a se dedicarem simplesmente a manter os seus padrões de vidas elevados, enganando as pessoas. E Deus precisa de pessoas que realmente falam a verdadeira palavra de Deus. Aleluia. E isso tem me incomodado muito. Depois que a gente começar a conhecer, a entender o propósito da nossa vida e aquilo que Deus tem para nós, irmão, começamos a falar e você é taxado de pessoas rebeldes, de pessoas amaldiçoadas que se levanta contra um ungido. Mas não existe ungido do Senhor. Aleluia. O pastor, o que é que o pastor é, irmãos? O pastor não passa de um garçom, de um serviçal, de um eunuco que está aqui na terra, que foi levantado aqui na terra, os que foi levantado aqui na terra pelo próprio Espírito Santo, não aquele que simplesmente comprou aquilo ali, ou que se autodenominou homem de Deus, mulher de Deus, apóstolo, que isso não tem na Bíblia. Os apóstolos foi do passado. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, não somos Deus, nem jamais seremos. Não somos Deus, nem jamais seremos. Então, aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Entenderam? Quando diante de nossas limitações, reagimos com irritação.
raiva e ressentimento. Desejamos ser mais alto ou mais baixo, mais inteligente, mais fortes, mais talentosos, mais bonitos e mais ricos. Queremos ter tudo e fazer tudo e ficamos deprimidos quando isso não acontece. Então, quando recebemos ou percebemos que Deus deu a outros características que não temos, reagimos com inveja, ciúmes e autopiedade. Cada um Deus chamou para um propósito. Louvado seja Deus. Então, são essas as palavras que eu quero trazer nesta manhã para vocês com relação à adoração e com relação à rendição, a render-se e a se entregar. Então, amanhã nós vamos falar sobre o que significa rendição. Ou então depois que eu gravar esse vídeo, que postar lá nas redes sociais e que algumas pessoas, se Deus quiser, entrar e puderem ver e puderem se alimentar dessa palavra, que eu sei que essa palavra, em nome de Jesus Cristo, ela vai transformar vidas, ela vai trazer uma nova percepção para as pessoas. Precisamos nos render para Ele, precisamos nos entregar a Ele diante do altar. Não como uma oferta morta, mas como uma oferta viva em cima do altar. Então, logo logo estaremos trazendo a continuação desse texto maravilhoso e desse tema, a essência da adoração. Que possamos ter um propósito diante do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te entregamos, Senhor, neste momento, esta palavra de reflexão nesta manhã. Deus abençoe aquelas pessoas que irão, Senhor, ver essa mensagem, que irão ouvir essa mensagem, e que essa mensagem ela venha trazer, Senhor, transformação, mudança na percepção, nos pensamentos, Senhor, na vida das pessoas que irão ouvir essa pregação. No nome de Jesus Cristo, Senhor, dai vitória a elas, Senhor. Trabalhe nas suas mentes, nos seus subconscientes, Senhor. Coloque amor, coloque submissão nos seus corações. Muda, Senhor, o caráter das pessoas. Fale com cada uma delas em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo esteja derramado na sua vida hoje para todo sempre. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que a graça de Cristo esteja em suas vidas. Deus abençoe. Nos veremos logo em breve. Amém? Que eu vou falar sobre o que significa rendição. Amém? Deus abençoe a todos.